Hoje será uma abertura aí de um vídeo muito importante sobre um projeto que eu tenho em mente, que eu vejo e percebo que as pessoas tentam conhecer, mas sem ler. Sem leitura não tem como conhecer. Então, por esse motivo, eu pensei, vou trazer as constituições do Concílio Vaticano II na íntegra, no modelo de leitura feita por mim aqui com vocês. Então, hoje nós vamos ler a Dei Verbo, Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina. Paulo, bispo e servo dos servos de Deus, em união com os padres do Sagrado Concílio para a perpétua memória. Constituição dogmática sobre a revelação divina. Proêmio. Instrução do concílio. Este Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente e proclamando com desassombro a palavra de Deus, obedece ao dito de São João. Abre aspas. Nós vos anunciamos a vida eterna, que estava voltado para o Pai e que nos apareceu. Anunciamo-nos o que vimos e ouvimos, para que também vós estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus, Cristo. 1 João 1, versículo 2, 3. Por isso, seguindo os concílios Tridentino e Vaticano I, pretendem propor genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão, para que, ouvindo o anúncio da salvação, o mundo inteiro acredite, acreditando, espere, esperando, ame. Santo Agostinho. Capítulo 1. A revelação. Natureza e objeto da revelação. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Espírito Santo no Pai e se tornam participantes da natureza divina. Efésios 2:18, 2 Pedro 1:4. Em virtude dessa revelação, Deus invisíveis, Colossenses 1, versículo 15, e 1 Timóteo 1:17. No seu imenso amor fala aos homens como amigos, Êxodo 33:11 e João 15:14-15. E conversa com eles, para os convidar e admitir a participarem de sua comunhão. Esta economia da revelação faz-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e corroboram a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, enquanto as palavras declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda contida nesta revelação, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se a nós, na pessoa de Jesus Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Preparação da revelação evangélica. 3. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, João 1:3, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação, Romanos 1:19-20. E além disso,
decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se desde o princípio aos nossos primeiros pais. Desde sua queda, porém, juntamente com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação, e cuidou continuamente no gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. Romanos 2, 6, 7. No devido tempo chamou Abraão, para fazer dele um grande povo. Gênesis 12, 2, 3. Ao qual, depois dos patriarcas, ele ensinou por meio de Moisés e dos profetas a reconhecer em si o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, providente e o juiz justo, a esperar o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho do Evangelho. Cristo completa a revelação. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus ultimamente. Nesses nossos dias, através do seu Filho, Hebreus 1, 2, com efeito enviou seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens para habitar entre os homens e explicar-lhes os segredos de Deus. João 1, 18. Jesus Cristo, portanto, Verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala as palavras de Deus e consuma a obra da salvação que o Pai lhe mandou realizar. João 5,36. Por isso ele, quem o vê, vê também o Pai, com a presença e a manifestação de toda a pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres, e sobretudo com a morte e a gloriosa ressurreição, enfim, com o envio do Espírito da verdade, completa a revelação e confirma com o testemunho divino, a saber que Deus está conosco para nos libertar das trevas, do pecado e da morte, e para nos ressuscitar para a vida eterna. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará. E não é possível esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, 14. A revelação acolhida com fé. A Deus revelador é devida a obediência da fé. Por ela, o homem todo se integra livremente a Deus, oferecendo a Deus revelador e o obséquio pleno da inteligência e da vontade, e prestando voluntariamente assentimento à sua revelação. Para prestar esta fé, é necessário o prévio auxílio da graça divina e o auxílio interior do Espírito Santo para mover e converter a Deus os corações, a abrir os olhos da alma e dar a todos a suavidade do assentimento e na adesão à verdade. Para entendermos a revelação sempre mais profundamente, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante seus dons. As verdades reveladas. Pela revelação divina, quis Deus manifestar-se e comunicar-se a si mesmo e os decretos eternos da sua vontade a respeito da salvação dos homens, para os fazer participar dos bens divinos que superam absolutamente a capacidade de inteligência humana. Concílio Vaticano I. Este sagrado concílio professa que Deus, princípio e fim de todas as coisas, tornou-se inteligível pela luz natural da razão, a partir das criaturas. Romanos 1:20. Mas ensina também que deve atribuir-se à sua revelação que aquilo que nas coisas divinas não é acessível à razão humana
mesmo na presente condição do gênero humano, pode ser conhecido por todos com facilidade, firme, certeza e sem mistura de erro. Capítulo 2. A transmissão da revelação divina. Os apóstolos e seus sucessores, arautos do Evangelho. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quando tinha revelado, para a salvação de todos os povos. Por isso, Cristo Senhor, em que toda a revelação de Deus onipotente se consuma, segundo Coríntios 1:20, 3:16, 4:6, mandou que os apóstolos pregassem a todos, comunicando-lhes os dons divinos como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes. O evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido e promulgado pessoalmente. Este mandato foi realizado com fidelidade, quer pelos apóstolos que, na sua pregação oral, com exemplos e instituições, transmitiram aquilo que ou tinham recebido dos lábios, da conversação e das obras de Cristo, ou tinha aprendido por inspiração do Espírito Santo, quer por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Porém, para que o Evangelho fosse perenemente conservado, íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o próprio lugar de magistério. Portanto, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura dos dois testamentos são como espelho no qual a Igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até ser conduzida a vê-lo face a face, tal qual ele é. 1 João 3, versículo 2. A Sagrada Tradição. E assim a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isso os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos tinham recebido, adverte os fiéis a que mantenham as tradições que tinham aprendido, quer por palavra, quer por escrito. Segundo Tessalonicenses 2:15. E que lutem pela fé uma vez recebida. Aquilo que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto coopera para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da fé. E assim a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo em que acredita. Essa tradição apostólica progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas, quer mercê da reflexão e do estudo dos crentes, que as meditem no seu coração. Lucas 2, capítulo 19, versículo 51. Quer mercê da íntima inteligência, que experimentam das coisas espirituais. Quer mercê da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam um carisma seguro de verdade. Isto é, a Igreja, no decurso dos séculos, caminha continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizam as palavras de Deus. As afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora desta tradição, cujas riquezas são transferidas para a prática e para a vida da Igreja crente e orante.
mediante a mesma tradição, chega ao conhecimento da Igreja o cânone inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura. Nela se entende mais profundamente e sem cessar se torna operante. Assim Deus, que outrora falou, continua sempre a dialogar com a esposa do seu amado Filho, o Espírito Santo, pelo qual ressoa a voz viva do Evangelho, na Igreja e pela Igreja. No mundo introduz aos crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Relação mútua entre a tradição e a Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, portanto, relacionam-se estritamente. Com efeito, ambas, derivando da mesma fonte divina, fazem com que uma coisa só e tende ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, com a luz do Espírito da verdade, seus sucessores a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde acontece que a Igreja não tira a certeza a respeito de todas as coisas reveladas, só da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual afeto de piedade. Relação da tradição e da Escritura com toda a Igreja e com o magistério. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus, confiado à Igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera assiduamente unido aos seus pastores, na doutrina e na comunhão dos apóstolos, na fração do pão e nas orações, de tal modo que na conservação atual a profissão da fé transmitida haja uma singular colaboração entre os pastores e os fiéis. Porém, o mundo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiada só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim a serviço, não ensinando senão o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito Santo. Ouve piamente, aguarda santamente e a expõe fielmente, aurindo deste único depósito da fé todas as coisas que propõem a fé como divinamente reveladas. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo plano de Deus, de tal maneira se relacionam e se associam que uns sem os outros não se mantêm, mas todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do Espírito Santo, do mesmo Espírito Santo, colaboram eficazmente para a salvação das almas. Capítulo 3. A inspiração divina e a interpretação da Sagrada Escritura. Capítulo 3. A inspiração divina e a interpretação da Sagrada Escritura. Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. As coisas reveladas por Deus, que se encontram escritas na Sagrada Escritura, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, considera sagrados e canônicos os livros inteiros, tanto do Antigo como do Novo Testamento.
como todas as suas partes, porque de terem sido escrito por inspiração do Espírito Santo. Em João 20:31, 2 Timóteo 3:16, 2 Pedro 1, versículo 19 e 21 e capítulo 3, versículo 15 ao 16. Tem Deus por autor e como tais foram confiados à própria igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo neles e por meio deles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que ele quisesse. E assim como tudo quando afirmam os autores inspirados ou os agiógrafos, deve ser considerado afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade relativa à nossa salvação, que Deus quis que fosse consideradas nas Sagradas Letras. Por isso, toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para arguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para todas as obras boas. Interpretação da Sagrada Escritura. Como, porém, Deus, na Sagrada Escritura, falou por meio dos homens à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os agiógrafos realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio de suas palavras. Para descobrir a intenção dos agiógrafos, devem ser tidos em conta, entre outras coisas, os gêneros literários. Com efeito, a verdade é proposta e expressa, ora de um modo, ora de outro, segundo se trata de gêneros históricos, proféticos, poéticos ou outros. Importa, por isso, que o intérprete busque o sentido que o agiógrafo, em determinadas circunstâncias, segundo as condições de seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir de fato, exprimiu por meio dos gêneros literários então usados. Com efeito, para entender retamente o que o autor sagrado quis afirmar, deve atender-se convenientemente quer aos modos peculiares de sentir, dizer ou narrar, em uso nos tempos do agiógrafo, quer aqueles que costumavam empregar-se nas relações entre homens de então. Mas como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, não menos atenção se deve dar à investigação do reto sentido dos textos sagrados, ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé. Cabe aos exegetas, em harmonia com estas regras, trabalhar por entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura, para que, mercê desse estudo preparatório, se facilite o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quando diz a respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que goza do divino mandato e do ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. A condescência da sabedoria divina. Portanto, manifesta-se na Sagrada Escritura, salva sempre a verdade e a santidade de Deus
a admirável condescendência da eterna sabedoria, para conhecermos a inefável benignidade de Deus e a grande acomodação com que Ele falou, tomando providência e cuidado da nossa natureza. As palavras de Deus, com efeito, expressa por línguas humanas, tornam-se intimamente semelhantes à linguagem humana, como outrora o Verbo do Eterno Pai, tomando a fraqueza da carne humana, se tornou semelhante aos homens. Capítulo 4. O Antigo Testamento. A história da salvação nos livros do Antigo Testamento. Deus amantíssimo, planejando e preparando com solicitude a salvação de todo o gênero humano, por uma providência especial, escolheu um povo a quem confiar suas promessas, tendo estabelecido uma aliança com Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 18, e com o povo de Israel por meio de Moisés, em Êxodo 24. Revelou-se a esse povo como o único Deus verdadeiro e vivo, com palavras e obras, de tal modo que Israel pudesse conhecer por experiência os planos de Deus sobre os homens, os compreendesse cada vez mais profunda e claramente com a ajuda do mesmo Deus, falando pela boca dos profetas, e os difundisse entre os homens. A economia da salvação predita, narrada e explicada pelos autores sagrados está nos livros do Antigo Testamento, como verdadeira palavra de Deus. Por isso, esses livros, divinamente inspirados, conservam um valor perene. Tudo quanto foi escrito, o foi para nossa instrução, para que por meio da paciência e consolação que nos vem da Escritura tenhamos esperança. Importância do Antigo Testamento para os cristãos. A economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar e anunciar profeticamente. Lucas 24, 44, João capítulo 5, versículo 39, 1 Pedro, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, e a significar com várias figuras, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, o advento de Cristo, Redentor, universal e do reino messiânico. Mas os livros do Antigo Testamento, segundo a condição do gênero humano, antes do tempo da salvação instaurado por Cristo, manifestam-se a todos o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com que Deus, justo e misericordioso, trata os homens. Tais livros, apesar de conterem também imperfeições e coisas relativas a determinado tempo, revelam, contudo, uma verdadeira pedagogia divina. Por isso, os fiéis devem aceitar com devoção estes livros, que exprimem um vivo sentido de Deus, nos quais se encontram sublimes doutrinas a respeito de Deus, útil sabedoria a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces, nos quais finalmente se esconde o mistério da nossa salvação. Unidades dos dois testamentos. Foi por isso que Deus, inspirador e autor dos livros dos dois testamentos, dispõe sabiamente que o Novo Testamento estivesse escondido no Antigo, e o Antigo se tornasse claro no Novo. Pois apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, os livros do Antigo Testamento, integralmente assumidos na pregação evangélica, adquirem e manifestam sua significação completa no Novo Testamento, que o ilumina e explicam. Capítulo 5. O Novo Testamento. Excelência do Novo Testamento. A palavra de Deus, que é poder de Deus
para a salvação de todos os homens, Romanos capítulo 1, versículo 16, apresenta-se e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos no Novo Testamento. Quando chegou a plenitude dos tempos, Gálatas 4, versículo 4, o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Cristo estabeleceu o reino de Deus na terra, manifestou com obras e palavras o Pai em sua própria pessoa, e levou a cabo sua obra com sua morte, ressurreição e gloriosa ascensão. E, finalmente, com o envio do Espírito Santo, sendo levado da terra, atraía todos a si. João 13, versículo 32. Ele, que é o único que tem palavras de vida eterna. Este mistério, porém, não foi revelado às outras gerações, como agora aos seus santos apóstolos e aos profetas no Espírito Santo, para que pregasse o Evangelho e despertassem a fé em Jesus Cristo e Senhor e congregassem a igreja. Os escritos do Novo Testamento são testemunho perene e divino de todas essas coisas. Origem apostólica dos Evangelhos. Ninguém ignora que entre todas as Escrituras, mesmo do Novo Testamento, os Evangelhos têm o primeiro lugar, enquanto são o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, nosso Senhor. A Igreja defendeu e defende sempre e em toda parte a origem apostólica dos quatro Evangelhos. Com efeito, aquelas coisas que os apóstolos, por ordem de Cristo, pregaram, foram depois, com inspiração do Espírito Santo, transmitida por escrito por eles mesmos e por homens do seu grupo, como fundamento da fé, ou seja, os quatro Evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Caráter histórico dos Evangelhos. A Santa Mãe Igreja defendeu e defende firme e constantemente que esses quatro evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmite fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante sua vida terrena, realmente operou e ensinou por amor da salvação eterna dos homens, até o dia em que subiu ao céu. Na verdade, os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos seus ouvintes aquelas coisas que eles tinham dito e feito, com aquela compreensão mais plena de que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo, iluminados pelo Espírito da verdade, gozavam. Os autores sagrados, porém, escreveram os quatro evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra ou escrito, sintetizando alguma, explicando outras, segundo o estado das igrejas, conservando e, finalmente, o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos com sinceridade e verdade o que diz respeito a Jesus. Com efeito, quer tenham escrito, segundo a própria memória e recordação, que é baseado no testemunho daqueles que, desde o princípio, viram e foram ministrados da palavra, fizeram-no sempre com a intenção de que conheçamos a verdade, das coisas a respeito das quais fomos instruídos. Lucas, capítulo 1, versículo 2, 4. Os outros escritos do Novo Testamento. O cânone do Novo Testamento contém igualmente, além dos quatro evangelhos, as epístolas de São Paulo e outros escritos apostólicos, redigidos por inspiração do Espírito Santo, mercê do quais, segundo o plano da sabedoria divina, é confirmado tudo quanto diz respeito a Cristo Senhor. É explicada mais ainda sua genuína doutrina, é pregada a virtude salvadora da obra
divina de Cristo. São narrados os começos da Igreja e sua admirável difusão, e anunciada sua consumação gloriosa. Com efeito, o Senhor Jesus estava presente, assistiu os seus apóstolos como tinha prometido, Mateus 28:20, e enviou-lhes o Espírito Santo que os devia introduzir na plenitude da virtude, João 16:13.